Quem não dê boa tarde hoje ainda. Pessoal, esse aqui é um carnê que a gente tem aqui da casa. Quem quiser fazer a contribuição, que é o que nos auxilia nas nossas despesas diárias aqui da casa, é só pegar aqui, aí você vai anotar o nome. E na realidade esse aqui tem vários valores, desde o menorzinho até um pouco maior, entendeu? E a gente realmente nós estamos precisados. E o Centro Espírita não cobra dízimo, né? Desde que Jesus fechou o livro de Isaías e criou a Boa Nova, é a caridade que permanece. Então isso aqui é um ato de caridade, né? A gente tem despesa, a gente paga impostos, a gente tem papel, tem limpeza, nós temos água, temos um monte de coisa que a gente tem que pagar. E realmente nós estamos em dificuldade e duvido que qualquer centro espírita está em dificuldade por não cobrar exatamente o dízimo, como algumas outras religiões fazem. Então, aqui tem o carnezinho e na internet também tem um íconezinho, um cantinho lá. Vocês clicando também pode abrir um boletinho para pagar lá. Sai um boleto, né? Um boleto de cobrança. Aí vocês acionam lá e pagam no banco, já vai direto para a nossa conta. Nós vamos inaugurar uma casa nova que a gente recebeu lá em Santana do Parnaíba a partir de semana que vem. A gente está mudando para lá, nós temos despesa para fazer a mudança, tem despesa para pintar, para fazer tudo. Estamos pretendendo fazer uma outra coisa diferente lá, um tipo de galpão para a escola, uma coisa que é para futuro. Tudo isso vai dinheiro. A gente necessita da doação e da caridade de vocês. Isso tem que doar o que vocês acham que tem que ser, o que o coração manda, né? É como aquela passagem de Jesus, que ele está lá no gasofilaço e vem uma senhora e deposita a última moedinha que ela tinha. E o mestre olha para os apóstolos e fala: veja, essa senhora doou mais do que todos esses que despejaram aqui sacos e sacos de moeda, porque ela deu de coração o último que ela tinha. O peso dela será muito maior na balança da divindade. Então, esse é o nosso pedido, que seja feita de coração, que seja R$5, mas que seja R$5 de coração, de amor. E hoje é uma terceira semana que o Dr. Laércio não vem, ele tira a folga, ele trabalha a semana inteira, Santana, Butantã, Peruíbe, além do trabalho dele, do sustento diário dele, né? Então, no terceiro dia, terceira semana do mês, ele não vem no sábado. Mas todos os trabalhos são realizados, menos o de cirurgias espirituais. Mas com certeza, quem aqui veio, recebeu essa cirurgia espiritual. Porque a vontade é o que manda. O poder do pensamento, o poder da energia criadora, geradora, de todo esse poder que Deus nos deu. E nós vamos bater um papo. Já dei o meu recado e vamos bater um papo. Vocês têm dúvida de alguma coisa? Quer ouvir sobre alguma coisa? Tem uma dúvida sobre o centro espírita, sobre a religião em si? Quer ouvir sobre algum tipo de palavra? Pode perguntar. Se eu não souber, nossa professora aqui, a dona Sônia, fala para vocês. Ninguém tem uma pergunta? Dúvidas? Uma curiosidade, alguma coisa? Já foram tirados. Que bom. Então, vamos inventar alguma coisa aí para falar, né? Vamos falar sobre o pensamento, né?
poder do pensamento? Aí você é bom. Hein? O poder do pensamento é uma coisa fantástica, né? E quando você realiza esse poder total, você é capaz de fazer qualquer coisa. E nós temos uma passagem muito fantástica na Bíblia. Quando Jesus está navegando e o mar está revolto e começa uma tempestade muito grande. Os apóstolos começam a ficar loucos, com medo. E de repente eles olham e vê o mestre sobre água, andando sobre a água. E Pedro pergunta, né? É mestre, é você mesmo? Ele fala, sou eu, Pedro. Por que a dúvida? Como o Senhor caminha sobre a água? Pedro, qualquer um é capaz. Você é capaz. Eu posso, mestre? Pode. É só você querer. E Pedro começa a andar. Ele desce do barco, dá 2, 3 passos e afunda, né? Ele mergulha na água ali e afunda. Por que Pedro? Por que aconteceu isso com Pedro? Ele queria, não queria? Mas por que ele afunda? Pouca fé. Isso, pode ser uma pouca fé. Pouca fé. É uma delas. É uma delas. Mas hoje com a ciência, com os estudos avançados, nós tem coisas diferentes, né? Fé é uma coisa e poder do pensamento é outra. Por isso que nós estamos no mundo de expiação, caminhando para o mundo de regeneração. O que é o poder do pensamento? Não é só fé. Pedro tinha fé, muita fé. Ele olhava para o mestre e ele viu o mestre, tanto que ele teve fé e foi em cima da água. Ele andou 3, 4 passos e afundou. Por que isso? Não era fé. A fé ele tinha, né? Ele acreditava. Porque fé é crer, né? É o poder do pensamento. E esse poder nós não temos ainda. Nós temos que treinar muito. Treinar muito. O que é esse poder do pensamento? É a partir do momento que você não vacila nenhum momento. Pedro conseguiu andar alguns passos. Mas quando ele afundou, com certeza ele teve dúvida. Nossa, eu estou andando, mas eu vou afundar. A hora que ele pensou, a hora que o cérebro conectou aquela mensagem e a energia foi gerada, eu vou afundar, ele afundou. Então não é só fé, é querer. Então, por exemplo, hoje o doutor Laércio não vem, né? Mas todos vocês estão aqui. É só a fé? Não. Vocês já tinham determinado há 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas atrás, que no sábado você viria no centro espírita do Recim, com o doutor Laércio ou sem o doutor Laércio. Isso é o poder. Então eu vou lá, vou ouvir alguém falar alguma coisa, vou tomar um passe, porque lá eu vou me sentir melhor. E você não vacilou em nenhum momento olhando para essa chuva. Pegou o carro, pegou o ônibus, pegou o metrô e veio. Então fé é uma coisa e poder do pensamento é outro muito diferente. Quando nós conseguirmos ter a nossa certeza, a nossa segurança em qualquer coisa, nós vamos fazer qualquer coisa. Nós vamos ser capazes de fazer o teletransporte. Vou fechar os olhos e vou aparecer em outro lugar. Eu vou andar por cima da água sem perguntar para o mestre se era ele mesmo, se eu conseguiria. Eu vou simplesmente ir ao encontro dele. Eu vou descer sem perguntar, porque eu sei que eu ando. Eu sou capaz. O poder do pensamento é um pouco maior do que a fé. Ele está linkado à fé. Fé é crer. Né? Tem uma passagem de Emmanuel que é muito bacana, quando pergunta para ele sobre fé. O que é a determinação de fé?
E ele fala assim: fé é o dia que você deixar de falar, pensar em fé e falar eu sei. Deixar de acreditar e tirar a palavra eu acredito e trocar ela por eu sei. Então, eu sei que eu faço aquilo, eu sei que eu vou ter aquilo, eu sei que eu vou conseguir aquilo, eu sei que fulano vai conseguir aquilo. Você tem uma certeza. Esse sei é certeza, não é só acreditar. Acreditar, você acredita em várias coisas, mas você tem certeza. Essa certeza, o que Emmanuel quer dizer? Que essa seria a verdadeira fé. Todos nós temos fé, mas não temos a certeza ainda. Às vezes o cara vem tomar um passe, ou vem fazer uma cirurgia espiritual, e ele tem fé, mas não tem certeza. Será que vai dar certo? Olha aí, a partir do momento que você pensou, será que vai dar certo? Já era. O seu cérebro já entrou em dúvida. Existe dúvida, existe balança. Então, fé e poder de pensamento são duas coisas diferentes. Né? A fé, ela pode ser embasada em uma imagem, em uma determinada coisa. A certeza que Emmanuel está falando sobre essa fé, ele está falando daquela fé verdadeira que nós um dia ainda vamos chegar. 100% de fé, que na realidade é a certeza. Eu tenho certeza que se eu pensar, eu sou capaz de curar. Se eu quiser, eu sou capaz de curar a mim mesmo. Porque nós somos marcas perfeitas, feitas por Deus. Não existe, pode existir em outros planetas, mas na Terra a marca mais perfeita ainda é o homem. Ainda é o homem. Não é o computador, não é nenhuma máquina ainda é a máquina chamada homem. Esse é o ser mais perfeito na Terra, por enquanto. Feita por Deus. E o poder do pensamento é incrível, porque também ele é, para nós chegarmos a esse poder total, talvez esse nós que eu estou falando, que nós reencarnamos várias vezes. Nós vamos chegar numa hora que vamos atingir esse poder. Nós temos que treinar. Quantos de nós que não tivemos dúvida em alguma coisa, né? Quantos de nós não tivemos depressão? Quantos de nós não sofremos essa depressão, que é uma das doenças que mais atacam o homem hoje? Todos nós temos. Por mais perfeito que somos, por mais arraigado a religião que nós queremos, nós temos. Por alguns instantes. Eu mesmo, várias vezes, já amanheci com aquela agonia, aquele desespero, aquela coisa. Eu paro, peraí, isso não me pertence. Então tem um jeito de treinar. Você tem que ter essa capacidade de conversar com você mesmo. E isso é o poder do pensamento. Né? Quando você cria uma ferramenta para combater o seu estresse ou a sua dificuldade para realizar alguma coisa, você tem que criar essa ferramenta. E essa ferramenta, como ela depende do nosso cérebro, ela tem que ser treinada. Hoje nós treinamos para tudo. Treinamos para dirigir, treinamos para pilotar avião, treinamos para falar em público, treinamos para andar de locomotiva, andar de bicicleta, mexer no computador, mexer no celular. A gente treina. Se não treinar, nós não conseguimos. E nós somos capazes de treinar para desenvolver esse poder de superar esses problemas que temos, principalmente esse problema que atinge a humanidade de depressão. Você amanheceu com aquele, nossa, hoje está ruim, hoje, nossa, aquela coisa ruim, aquela agonia no peito, você está sentindo aquela coisa ruim, respira, pensa em uma palavra bonita, pensa em alguma coisa fantástica que você passou, ou em alguma coisa que você gosta. Traz aquele seu pensamento. Medita,
leva o seu pensamento a Deus, pede auxílio e diz. Tem uma música muito fantástica do Jota Quest que diz assim: ei dor, você não me pertence mais. Ei dor, eu não te ouço mais, eu não te escuto mais. Ei dor, você não me leva a nada. Ei agonia, eu não te ouço mais, você não me leva a nada. Você está dispensando ela. Isso é um jeito de você treinar o seu pensamento. Treinar, combater essas próprias mazelas do dia a dia. Todos nós passamos por isso. Às vezes uma discussão, às vezes uma coisa que você queria e foi impedido e você acha que, nossa, aquilo foi ruim, te causa mal-estar. Isso também é poder de pensamento. Se você colocar no seu cérebro, no seu eu, falar eu sou capaz de superar esse tipo de problema, você vai ser capaz de superar esse tipo de problema e vários outros. Né? A religião ajuda muito. Mas o que mais ajuda é a certeza que você é capaz de superar isso. A fé em Deus. Aquela fé que Deus me deu esse poder. Que Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer nada para a gente. Deus já nos deu todo o poder de fazer isso. Nós temos todos os poderes de realizar essas coisas para nós. Deus é nosso auxílio. Deus é nossa mão sustentadora. Que dá um pouquinho de gás a mais. Um pouquinho de força a mais. Né? Então, quando você conecta, você recebe auxílio, você recebe alimento. Você pega um livro, está preocupado, você pega um livro de Emmanuel, a Bíblia, ou o Evangelho, o livro dos Espíritos, abre, fecha os olhos, abre, pensa. Geralmente vai abrir em alguma coisa que condiz ao que nós estávamos passando, né? É engraçado. O Dr. Laércio, ele fala umas coisas muito sábias. Ele fala assim, olha, eu não chego aqui e pergunto o que vocês querem ouvir, mas com certeza os espíritos já se intuem alguma coisa que alguém dentro da plateia precisa ouvir. E aquele alguém que precisa ouvir é que ele está mais necessitado. Ele está precisando simplesmente de uma energia a mais. Aquele botãozinho que vai apertar em seu pensamento, em seu cérebro, para ativar as forças necessárias, aquela força que você tem dentro de você, que você é capaz de realizar tudo o que você quer, tudo, hoje ou amanhã, daqui 1 ano, daqui 100 anos, se você não desistir. Tem gente que desiste na primeira esquina, né? E tem uma coisa muito importante que a gente não pode fazer, deixar que ele faça companhia conosco, certo? É o pessimismo. Porque o pessimismo é uma das piores companhias que você pode adquirir. O pessimismo é aquele que você amanheceu com aquela dorzinha do peito, né? Aquela agonia te apertando, que você não sabe do que. Você está feliz, dormiu feliz, mas amanheceu agoniado. E o pessimismo fala, olha como é que você está. Olha, você foi no centro espírita ontem, olha aí como você amanheceu. Esse é o pessimismo falando com você. Você deu uma cadeirinha no seu cérebro para ele botar a cadeirinha e ficar conversando com você. Aí você vai fazer uma prova, você não vai passar. Você vai fazer uma entrevista, você não é capaz, tem gente maior que você. Olha, você está aqui nessa turma por quê? Você não sabe nada? Ele é assim. Esse é o pessimismo. Ei, dor, eu não te ouço mais. Ei, dor, você não me leva a nada. Isso é o que nós temos que falar para o pessimismo. Nós temos que desestimulá-los. Nós temos que abandonar o pessimismo. Não podemos permitir que o pessimismo faça companhia conosco. Porque o pessimismo não vai te levar a nada. Eu não te ouço mais. É a música do Jota Quest. Todo mundo escuta aquela música como um rock, né? Você vê como é fantástico se você prestar atenção em determinadas coisas. É uma música roqueira. Ei, dor,
te ouço mais. Heitor, você não me leva a nada. Eu cantando é uma beleza, né? Eu ia passar uma fome danada. Mas não vou tentar. Eu não quero ser cantor. Eu quero ser espírita mesmo. Então, o poder do pensamento está linkado a tudo isso. Tudo é o poder do pensamento. Se você não praticar ter um pensamento positivo que te leva aonde você quer ir, não te leva a nada. Não te leva a lugar nenhum. Se você tiver dúvida, você não anda sobre a água. Você não faz nada na vida. Você tem que ter determinação. E essa determinação está no pensamento. Pensamento positivo sem vacilar. Você viu? É difícil. Não é fácil. Por quê? Nós temos uma herança muito grande do medo, né? Nós temos a herança do medo. Você é criado com medo. E, infelizmente, a religião ainda é culpada disso. Muitas religiões nos fizeram nascer com medo, né? Medo de Deus. É um senhor barbudo de barba branca que fica olhando os seus erros para te punir depois. Então, tudo que você falava, ou pensava, ou fazia alguma coisinha, Deus viu e vai me castigar, é medo. Então, nós somos criados assim, nós traz uma herança passada de tudo isso. Mas treinar para o pensamento ser positivo, nós temos que treinar todos os dias, todas as horas. Todas as vezes que vir uma coisa negativa, vamos jogar uma coisa positiva em cima dele. Para que possamos ter essa capacidade um dia de ser dono de nós mesmos. Capaz de realizar todas as coisas. Né? A velha frase do Mestre Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma outra coisa que se eu for falar aqui dá mais uma palestra inteira. Mas eu vou dar uma pincelada nisso aqui, que é uma coisa bacana. Sai um pouquinho do poder do pensamento, mas ele é o pensamento. Porque a hora que nós tivermos um pensamento positivo, capaz de realizar todas essas fantásticas viagens, nós não vamos ter mais mentiras. Nós não vamos conseguir mentir mais. Então olha o que Jesus falou. Eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Alguém sabe? Vamos bater um papo. Pode, não é saber, pode falar alguma coisa, dá estímulo, dá pitaco. Então é o seguinte, caminho, isso é coisa minha, tá? Meus estudos, as minhas leituras que eu faço, eu vou pegando um pedaço aqui, um pedaço ali, e vou juntando. E vou criando pensamento e determinações que tem que ter base dentro do Evangelho. Se ela não estiver embasada no Evangelho, eu tenho que descartar. O que é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. O caminho é o que vocês estão ouvindo aqui. É o Evangelho. É a palavra de Jesus. Como ser perfeito. Como você deve ser. Como você vai conseguir ter esse pensamento de realizar todas as coisas, andar sobre a água, multiplicar os pães, curar enfermos, ressuscitar mortos. Esse é o pensamento positivo. Está tudo no Evangelho de Jesus. Qualquer um que eu falar aqui, se você procurar, vai estar no Evangelho de Jesus. Então, esse é o caminho. Ele já deu o caminho através da palavra, que Jesus só falou, né? Jesus realizou milagres para provar que ele era Filho de Deus. Porque nós ainda queremos ver para crer. Né? Então Jesus realizou vários milagres para falar, eu sou o Filho de Deus. Que nenhum de vocês tem essa capacidade ainda. Mas estão capacitados a realizar tudo que eu fiz e muito mais, que também está na Bíblia. Então eu sou o caminho. O caminho é isso. Esse é o Evangelho. E a verdade? Por que eu sou o caminho, a verdade? Nós estamos num mundo de expiação, né? Então nós ainda estamos no caminho. Eu estou na primeira passo de Jesus. É o caminho, é o Evangelho. Quando nós chegarmos na verdade, não vai ter mais juiz para julgar. Porque eu vou olhar para você que fala grego e vou interpretar o que você está falando sendo brasileiro. Eu vou não precisar mais abrir a boca para falar.
eu vou olhar em seus olhos e vou saber o que você está pensando. Não haverá mais mentira. O juiz não vai perguntar mais se você fez isso ou se fez aquilo. Eu vou simplesmente olhar e saber a verdade. Porque não vai ter mais traição, não vai ter mais crimes, não vai ter mais mal. Isso é a verdade. E aí nós vamos estar no mundo de regeneração. Sou o caminho, a verdade e a vida. A vida será pós isso. Aí você vai ter uma vida fantástica, repleta de trabalho, que os espíritos não param. Então, uma vida real. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso foi coisas que eu tiro do dia a dia, do que eu estudo, do que eu leio, e eu acho fantástica essa passagem de Jesus. Mas está tudo voltado no nosso pensamento. Tudo está aqui. A partir do momento que nós tivermos esse poder do pensamento, de realização, nós não vamos precisar mais olhar para o que fulano está fazendo, que eu quero fazer igual a ele. Eu vou fazer aquilo porque fulano deu bem, eu quero fazer aquilo. Não, eu sou capaz. O que eu pensar, eu sou capaz. É o poder do pensamento. Você viu como tem uma diferença bem grande de fé, né? Todo mundo ele falou sobre fé. Está linkado, é um link. Mas existe uma diferença de fé e de pensamento. E há muitas moradas na casa do meu pai. Quando nós falamos eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se nós voltarmos aqui agora, nesse momento, e pensar, nós somos um mundo de regeneração, né? Quando Jesus fala, há muitas moradas, muitas casas na moradia do meu pai, o que ele está querendo dizer? Todos nós somos uma casa de Deus. Todos nós é um ser de Deus. E aí nós vamos falar exatamente do pensamento. Se eu conseguir, a hora que eu conseguir entrar no seu pensamento, eu vou estar entrando dentro da sua casa. Porque o seu psiquismo é a sua casa. Então o que você pensa, o que você faz, é só seu. O que ele faz, o que ele realiza, é só dele. O que está aqui, não é meu. Então, na casa do meu pai existem muitas moradas. Não é fantástico? Cada cabeça dessa é um lar de Deus. Cada cabeça dessa é um lar de Deus. Então, quando você vê um bandista, você vê um evangélico, ou você vê um ateu, você acha que a casa dele também não é a casa de Deus? Eu acho que é. É a casa de Deus, foi criada por ele. Mas espera um pouquinho. Jesus falou o quê? Ele não falou assim, meu pai tem muitas moradas. Na casa de meu Na pai, casa do meu pai há há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí vai continuar pensando como ele Exatamente. O senhor acabou de... Você viu como é fantástico? Se eu pode tirar, tanto que eu já entrei na religião, se eu for lá para a medicina, se for para um mundo totalmente diferente, vamos para o mundo do mal. Pode ser uma morada do meu pai? O mal? O mal existe? Não, mas o mal existe? Não, o mal não existe. quem criou o mal? Quem criou o mal? Se não fosse mal, existiria o bem. Não, o mal. Quem criou o mal? Quem criou o mal? A Quem pergunta criou o mal? é. O próprio livre-arbítrio. E quem tem o livre-arbítrio? Deus. Deus tem livre-arbítrio? O livre-arbítrio. De quê? Não. O mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Não existe escuridão. Não existe escuridão. Existe a ausência da luz. A partir do momento que todos nós chegarmos na verdade, que é o pensamento, eu sou o caminho, a verdade, acabou o mal.
Porque eu não vou precisar mais, Mas não vai demorar milênios. com certeza. Nós estamos Depende de andando, cada um. nós estamos andando em passos pequenos, mas vai depender só de nós. Você não tem violência no tempo? Essa terra nunca passou um dia que não tivesse uma guerra em algum lugar? A terra, né? O resto do planeta eu não sei. A paz só existirá a paz quando o senhor deixar de praticar a guerra. Essa é a maior definição de paz que eu já ouvi. Mas Só onde aí. ela começa? Onde ela começa? É que ela está perguntando, a senhora está perguntando, onde Onde começa começa a a paz? Ah, você não vai uma guerra. Não, não. A paz começa não. A paz começa. Onde começa a A paz? paz começa dentro de nós mesmos. E tudo está linkado ao pensamento. Depois, por mim, não existe. Olha que assunto que nós vamos puxar aqui com Será que não? meia dúzia de O senhor pessoas. não briga com ninguém, o senhor não discute com ninguém, o senhor é 24 horas Só por com a dia. vizinha que tem um cachorro. O senhor consegue amar 24 horas por dia. O senhor consegue amar Eu pedi 24 horas. para ela dar um jeito no cachorro. Ela não deu. É uma guerra. Me chamou de sujeito de sonho que eu não E o que o senhor pensou dela nesse momento? E o que o senhor pensou dela nesse momento? Siga o pensamento. Que mundo você está construindo? A energia que o senhor está construindo do pensamento, ela é muito fantástica. Fazendo mal para o senhor mesmo. No universo também. A hora que você faz mal para o senhor é energia em expansão. Né? Você está criando mal para o senhor e mal para o universo. A partir do momento que nós conseguirmos deixar de fazer guerra e fazer a paz, o mundo vai ser a sua harmonia. E essa harmonia vai ser transportada para todos ao seu redor. E então ela vai se multiplicar. E essa energia que o senhor gera a partir do momento do latir do cachorro, a vizinha às vezes nem escuta, porque ela está no último sono da madrugada. E o senhor engole aqui no seu, constrói lá dentro do seu psiquismo, do seu pensamento, manda para uma área que chama peptídeos, né? Os peptídeos são condutores dessa energia e as células do nosso corpo, elas estão abertas em todas as partes do nosso corpo. Ela vai ser emitida e aquela energia vai ter um receptor onde o peptídeo vai ancorar naquela célula, aí vem outro ancora, vem outro, quando a ancora ele deixa, já entra outro ancora e o senhor vai formando. Aí são formados os cânceres da vida. Às vezes demora vidas e vidas para ter um câncer, né? São formados as paralisias, são formadas as úlceras, né, que são os mais comuns, são formadas as infecções urinárias, tudo através do pensamento. E a religião espírita ela é tão fantástica e ela me conquistou. Eu sou espírita há 12 anos. Mas tem que ter uma religião. Oi? O espiritismo é uma religião. Não. Não. Eu estou falando que todo mundo hoje vê como religião, mas o espiritismo me conquistou, né, por uma coisa fantástica que o Kardec falou. Aliás, duas. Ele falou um dia assim: eu sou espírita, mas o dia que o espírita deixar de crer na ciência, eu deixo de ser espírita e passo a ser ciência. Né? E uma outra coisa que ele falou: estuda. O espírita, para ser espírita, tem que estudar muito. E toda vez que você aprende uma coisa, você acha que sabe, você descobre que quando mais sei, nada sei, só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, Nada mais eu sei que nada sei. sei. Aí já é lá atrás do Freud. Sócrates, bem antes de Jesus. Bem antes de Jesus. Então, o Espiritismo me conquistou assim. Então, você vê como é fantástico o pensamento? Nós somos capazes de fazer muitas coisas, né? A partir do momento que a gente pensar no amor. O que é o amor? Praticar o amor, pensar no amor. Se o cachorro latiu, pensa no amor. Se a
vizinha reclamou. Você viu como é difícil? Você falou a palavra correta. É difícil. Tem gente hoje reclamando por causa do sabiá que canta demais em São Paulo. Né? Não, mas tem gente querendo que a prefeitura tire o sabiá, porque eles estão mudando, o homem está ocupando as suas matas e o sabiá mudando para a cidade. Então tem gente reclamando que o sabiá está cantando demais. Está muito cedo. Exatamente. Você vê como é que mundo nós estamos ainda? O primeiro passo de Jesus. E enquanto a gente não começar a pensar nesse primeiro passo, né? Eu sou o caminho, que é só amor. Jesus só trouxe o amor. Jesus não trouxe nada mais do que o amor. Se você projetar isso lá atrás, né? Quando e onde ele estava falando, para quem está ouvindo? Nossa, por que ele falava em parábolas? Ele falava em parábolas porque muitos não tinham capacidade de ouvir. Ele falava, o povo criado à base da guerra, à base da espada, vou falar que eu tenho que amar o meu inimigo, né? Como? Vou amar o meu inimigo. Qual que é? Quando ele foi no tempo lá e matou todo mundo lá, eles estão sobre tudo amontoado. É mentira. É mentira isso. Isso é mentira. Se eu tenho que entender que é o seguinte, a Bíblia são escritas por homens e foi traduzida várias vezes. Né? É a parte que fala que o tempo, Jesus em nenhum momento, ele não chutou os tabuleiros, Jesus não expulsou ninguém com nenhum palavrão, nem no chicote. Simplesmente Jesus subiu num murinho e começou a falar do amor. Jesus começou a perguntar se eles queriam negociar a vida deles com o Pai. E se o que ele estava negociando era para matar a fome do próximo, ou era para deixar eles mais ricos. Se o negócio deles era para levar a saúde e o matar da fome dos aleijados e a cura aos leprosos, se aquilo que eles vendiam dentro de um templo chamado de Deus, será isso que eles estavam falando. Quando começou a chegar aquelas palavras aqui, imagina eu falando, eu arrepio, imagina Jesus falando, aquilo entrava como uma flecha em seu pensamento, no poder do seu pensamento. Começaram a catar as barraquinhas, embrulhar, guardar lá fora para ouvir o homem. Jesus em nenhum momento falou um palavrão, não xingou ninguém e não deu uma bofetada em ninguém. Não empurrou ninguém. Jesus era só amor. Ele conquistava o Senhor, ele discutia com o Senhor dentro da palavra de amor, que você ficava com vergonha de você mesmo. De você mesmo. Quantas vezes o Caifás baixou a cabeça por ouvir uma voz de Jesus que atingia em seu coração? Porque no fundo ele era filho de Deus. Então no fundo tem uma raiz ali, a raiz principal é de Deus. E Deus é amor. Todos nós, por mais que seja o mais mau dos mais maus, o mais terrível dos criminosos, ele tem amor dentro dele, porque ele foi criado e gerado por Deus. Mas o mal que você falou, existia, tem que existir. Só existe o mal porque não existe o amor. O mal só existe. Por exemplo, era o mal. Só existiu o mal porque não existia amor. O Hitler tinha uma coisa chamada ideologia. Não era que era do mal. Ele praticou o mal. E Hitler até orava antes das guerras. Hitler orava antes das guerras. Você não vê os lutadores de MMA agradecer a Deus por ter matado o O assaltante vai assaltar um banco, ele reza antes para que Deus ajude ele no assalto, que ninguém morra. Né? Todos os criminosos, ora, então o que é isso? É essência. Nós somos a essência de Deus. Nós somos uma família, a cinza.
Deus de amor. Deus de amor. Porque quando eu falei lá atrás, eu falei, nós somos herança, né? Nós trazemos uma herança. Qual é a herança que nós trouxemos? Por que veio Jesus? Deus mandou primeiro os profetas, eram os profetas de guerras. Fazia guerras em nome de Deus. Precisava vir um homem do amor, para provar que aquilo não era, Deus não era aquilo. Deus não era todo essa violência, a paz da espada. É tanto que quando eles esperam o Messias, eles esperam um homem nascido dentro de um reinado, do homem, sobre uma plataforma de ouro que ia portar uma espada tão poderosa que os romanos não iam atacar eles mais. Isso é que o homem esperava. Mas tudo isso está aqui. Nós herdamos o medo. De onde veio o medo? A religião ainda é a culpada do nosso medo. Não só a católica, muitas outras religiões, lendo o cristianismo mesmo, veio algumas... porque o homem implantou isso na gente, entendeu? Nós nascemos com medo. Medo de quem? Medo de Deus. Nós temos medo de Deus. Ele é um velhinho, como eu falei, de barba branca, que fica olhando todo mundo com um olho só, vendo aonde é que você vai errar, que eu vou te punir. Gente, eu errei. Corrija o meu erro. Corrija o meu erro. Peço desculpa. Faço diferente amanhã. Realizo as coisas. Sem prejudicar ninguém. Sem prejudicar principalmente a mim. Isso é Deus. Deus é perdão. Deus é amor. O seu próprio filho veio falar isso. Em nenhum momento correu da cruz do Calvário nos pregos. Ele não deu um soluço. Jesus morreu dizendo: Pai, perdoe que eles não sabem o que fazem. Ainda. Mas está na hora de sabermos. E tudo isso é um pensamento. Essa máquina comanda a gente. Ela comanda para onde você quiser ir. E Jesus diz assim: o seu olho é a lanterna do seu corpo. Se a luz dos seus olhos é uma luz boa, o seu corpo todo será iluminado. Mas se a lanterna dos seus olhos for a luz do mal, todo o seu corpo está em trevas. Você está sem luz. Por que não tem luz? Né? O que é isso? A escuridão é a ausência de luz. O mal é a ausência do amor. Onde existe amor, não existe mal. Se existir amor em todos os lugares, acabou o mal. Né? Existe um filme que chama-se Quem Somos Nós? Para falar do pensamento. Tem uma moça, Quem Somos Nós Dois, a moça que faz muda. Então tem um molequinho jogando a bola, picando a bola, aí é outra palestra, outra fala, porque se eu for falar tudo isso aí, não vou ficar aqui 2 horas falando ou mais. Ele está picando a bola e ela joga a bola nela e fala assim: joga. Aí ela, e você tira isso, né? Ela vai arremessar, ela fala: não, para arremessar você tem que entrar no jogo. Entre na quadra. Né? Entre na quadra. Para arremessar a bola, você tem que estar na quadra. Ela vai baixar, ela pega e fica assim, e fala: não, pode botar a mochila aí, porque nada toca em nada. Então ninguém vai pegar a sua mochila, porque nada toca em nada. É uma outra palestra. Mas se nós levarmos para o lado do amor, o que ele está dizendo? Pode deixar aí, porque a pessoa que vai passar não vai pegar a sua mochila, porque não é dele. Elas já existem milhões de anos. Nós só pegamos ela e reconstruímos. O que está aí dentro é seu, ninguém vai tocar. Entre na quadra e joga. Né? Esse vai ser o verdadeiro amor. Aquilo que você vai deixar o seu carro aberto, você vai fazer o que você quiser, sabendo que quem vai passar ali tem amor. Onde existe o amor, não existe ódio. Não existe mal.
é uma questão de educação também. Mas a educação nasce aonde? Dentro de nós. A partir do momento que o Senhor educa o Senhor primeiro, a partir do momento que eu educo a mim mesmo, a partir do momento que eu eduquei a mim mesmo, eu vou educar o meu filho. O meu filho vai educar o filho dele, que 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 vai educar o filho dele. Você viu onde foi o nosso pensamento? Multiplica isso milhões de vezes, né? Eu estou dizendo isso porque na Suíça, outro dia lá no programa do João Soares, que é um programa que eu assisti, estava dizendo, olha, fecharam 6 prisões. Só que não foi aqui no Brasil, foi na Suíça. E foi pesado. Eu fui lá consultar o jornal. A gente tem muita mania de olhar. A gente tem muita mania de olhar para o país do próximo, esquecendo de olhar para o nosso. Temos que olhar para o nosso. Olhamos para dentro de nós primeiro. Vamos corrigir nós mesmos. Eu estou pagando meus impostos? Eu estou trabalhando? Eu estou cobrando do político corretamente? Eu estou exigindo, estou formando uma comissão para ir lá e falar, quero uma cadeira aqui que eu quero ver o que o senhor está fazendo. É meu direito, está na lei. Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo direito? Não, nós preferimos ver a França, ver a Suíça, ver a Finlândia, né, e ver países que estão inteiro. É fácil. Então, é o que a Sônia acabou de falar. Vamos olhar para nós, o amor nasce dentro da gente. E tudo isso é amor. Mas se nós não pensarmos e fazer essa maquininha do poder do nosso pensamento, modificarmos para dentro, pensar só no ganha para nós, né? Tudo para nós, um para mim, um para você, outro para eu, um para mim, um para você, outro para eu, né? Aquele ditado do caipira, é difícil. Nós ainda vamos estar no mundo material. E o mundo material é o maior pecado que a terra comete, ainda. Enquanto a gente não esquecer o mundo material, não que nós vamos viver sem ele, mas o verdadeiro material com amor. Tudo que criamos já existe, gente. Tudo está aí, tudo está pronto, ninguém inventa nada. Né? Mas esse poder do pensamento é que nos faz realizar todas as coisas. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só ele falou? Perguntar alguma coisa? Eu não sou da doutrina espírita, mas eu acho que eu mais acho apropriado nesse mundo é a doutrina espírita. Muita gente não acredita na reencarnação, mas é mais lógico. Nós tínhamos um cara que sabia pouco. É mais lógico que existe é a reencarnação. Aqui no Brasil tinha um cara que sabia pouco, chamado Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Um dia um amigo dele falou assim, um amigo dele era evangélico. Subiu um amigo dele e não encontrou mais, passou uns 5, 10 anos e encontrou um amigo. Falei, e aí Chico, tudo bem com você? Tudo? Que benção, hein, Chico? Quantos centros espíritas você já não abriu mais, Chico? Ele falou, não, meu filho, eu continuo no mesmo lugarzinho, na mesma casinha lá, no mesmo lugarzinho. Ele falou, nossa, Chico, só isso? Eu já abri 12 igrejas. Ele falou, bença a Deus. São mais 10 igrejas que será sempre espírita. Porque todas as religiões, o futuro de todas as religiões é o espiritismo. A Igreja Católica já está dividida. Todas. Você vê, nós temos um centro espírita. Nós temos um centro espírita dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Onde já pensou isso? São Paulo. Lá dentro tem um centro espírita. Totalmente católica. Santa Casa de Misericórdia foi mandada pelas irmãs, que são mais rígidas, mais que os homens. Foi permitido, tem 8 anos, um centro espírita dentro da Santa Casa de Misericórdia. A USP já tem alas de estudo do espiritismo, o poder do pensamento. Eu tive um primo lá de Marrocos, viajava naquela época.
só metia o pau nos padres. Isso agora eu já não tinha deixado a religião católica. Eu fui coroinha e sabia que era o louco. Aí, Existe. a minha mulher não se via no doutrina. Quem que meteu o pau nos padres? Mas todos os que lá não sei o que lá encarnaram, né? Era padre. Eles eram as damas, Mas o senhor vai atrás da doutrina ou o senhor vai atrás das pessoas? eu desisti da decisão. O senhor não respondeu o que eu perguntei. O senhor acredita na doutrina ou o senhor acredita nas pessoas? Na doutrina. Ah, então o senhor acredita na doutrina, o senhor tem que encontrar a doutrina que lhe preenche. Naquela época, eu tinha pai da 50 anos. O senhor tem que procurar a doutrina que lhe preenche a alma. O senhor vai encontrar nessa doutrina pessoas que erram, vai, porque nós somos humanos. Agora não é porque um erra que a doutrina está errada. Mas eu achei isso bonito. Nós temos hoje um padre, aliás, hoje é quanto do mês? Dia 15, amanhã. Amanhã tem uma missa chamada Missa da Cura. É um padre até de corpo, vai ser realizado aqui em São Paulo, no Brás. Onde ele afasta os espíritos ruins, né? Tá lá. Ele afasta os espíritos ruins e faz a cura através da unção de Deus. Nada mais é do que o espírito, o espiritismo. E vai estar lotado. Isso está em jornalzinho distribuído por São Paulo inteiro. Nós temos hoje um dos padres mais fantásticos do Brasil. Eu faço algumas palestrinhas e minha amiga aqui que me colocou nesse mundo, eu estou aprendendo ainda, não sei falar direito, mas estou aprendendo. Mas eu não faço nenhuma palestra, não vim hoje fazer palestra, estou falando, mas eu perguntei para você. Eu não faço nenhuma palestra se não tiver nada dele. Esse padre chama-se Fábio de Mello. Esse cara é fantástico. Esse cara, padre católico, ele vai mudar a Igreja Católica muito para melhor. Eu adoro o padre Fábio de Mello. Ele canta também, mas ele é o tipo do cara que faz assim, igual aqui. Vocês querem ouvir sobre o que hoje? E ele vai lá na roça, ele viaja, ele prega de forma diferente. Entra no YouTube, digita lá Fábio de Mello. A primeira palestra dele que aparecer lá, ouça e vê se tem alguma coisa a ver com o espiritismo, né? É fantástico, o cara é fantástico, ele é fantástico. Hoje tem muita gente fantástica, né? Nós temos alguns pastores que são fantásticos. Eu gosto de ouvir alguns pastores nas palestras deles. Eu tiro o que eu acho que é bom para mim, né? E eu até ouvi uma palestra de um pastor chamado René, acho que o nome é esse, não me recordo. E ele estava falando como a religião toma dos fiéis, né? O título não é bem esse, mas ele estava falando assim, vender religião é melhor do que vender cocaína, né? Quando ele falou isso, me abriu os olhos, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E eu ouvi a palestra dele já várias vezes, porque eu vou ouvindo, vou pincelando o que o cara está falando. Lógico que lá no fundo tem algumas outras coisas e a gente separa. E ele falou uma das coisas mais fantásticas que inclusive eu acabei de falar para vocês aqui em forma diferente, né? O Deus velhinho de barba branca, que é o Todo-Poderoso, que julga todos os seus pecados. E ele fala assim, como é que a igreja é mais fácil vender religião hoje do que vender cocaína? É mais lucrativo, né? Ele quis dizer, é mais lucrativo hoje. Porque a religião te pega por onde? Por onde a religião te pega? Pelo amor. Ela te pega pelo medo. Primeiro pelo medo. Se ela não te pegar, ele fala, ele é bem claro. Se ela não te pegar pelo medo, ele te pega pela culpa. Não pegou pelo medo, pegou pela culpa. Não pegou pelo medo e não pegou pela culpa, meu amigo, vai pegar pela ganância. Uma das coisas mais fantásticas que eu ouvi dentro dele, e a palestra dele é magnífica, quando você separa o joio do trigo. E
cara é fantástico, ele fala com todas as coisas, ele fala sobre Chico Xavier, ele fala sobre a Igreja Católica, ele fala, por exemplo, uma coisa que eu concordo com ele, quem vai na Aparecida do Norte, já foi na Aparecida do Norte Nova aqui? Eu já fui até andando, fui a pé para Aparecida, fui sozinho, perdi 2 unhas indo para Aparecida. Eu já era espírita, hein? Eu adoro Aparecida do Norte. Mas a Aparecida do Norte hoje está parecendo aquele templo que Jesus entrou, que ele me perguntou. Virou um shopping ali na frente. Me prove que não é um shopping ali. É um shopping. Vende todos os tipos de amuleto. Infelizmente é isso. Eu adoro a religião católica. Adoro. Sou apaixonado por Aparecida do Norte. Eu fui andando 2 vezes já sozinho. Aparecida do Norte. Adoro. Tem uma mulher que canta lá e eu tenho todas as músicas dela. Chama Valquíria. É uma das vozes mais lindas depois da filha dele. A filha dele tem uma das vozes mais lindas que eu já vi. Chama Aline. É a filha dele. Mas é um comércio. Aquilo que Jesus entrou, gente. Não mudamos nunca. Se a gente voltar lá em Roma, sair um pouco falar aqui da... Eu adoro a religião. Adoro o Padre Fábio de Mello. Sou apaixonado por ele. Sou apaixonado por esse cara. Sou apaixonado por o Rossi aí. Gosto dele. Ele é sincero. Errei, estou aqui para pagar. Olha, eu cometi o erro. Para de tomar bomba, pessoal. Jovens, não tomem mais bomba. Não precisa de músculo aqui. Precisa de músculo aqui. Olha onde nós fomos parar de novo. Que tema fantástico, né, esse pensamento. Nós precisamos de músculo aqui, ó. Muito músculo. Mas, eu estava falando um negócio e sumiu lá. Quem falou que eu falo isso, que dá De Roma. De Roma. Se a gente voltarmos lá no passado, em Roma, uma das coisas mais fabulosas e mais terríveis, né, que tem em Roma até hoje é o Coliseu, né? Que era onde tinha o quê? O circo, né? E hoje a gente vive, que era montado uma arena, não é isso? O que a gente vive hoje? Nós temos hoje a arena do MMA, a arena do Corinthians, a arena do São Paulo. É o mesmo ciclo, gente, só mudou de jogadores. Hoje nós saímos de jogador de pé para o jogador de mão. Os caras estão arrancando sangue do cara, frente de todo mundo e continua batendo. Até que eu pergunto para mim, um lutador de MMA, quando sobe em cima de um cara que ele está nocauteado, se não aparecer o juiz, será até que ponto ele vai? Até o dedinho virar, né? Até o dedinho fazer assim, ó. Mas sempre que Não, mas é o que nós aprendemos. Até o dedinho fazer assim. Ele vai bater até o cara morrer. Aí você fala assim, e o boxe? Não era uma luta tranquila? Era violenta, mas tinha uma técnica. Você não podia massacrar o cara do jeito que é feito hoje. Hoje está tudo mudado, está indo para a violência. Né? E infelizmente, gente, tudo tem a ver com a música. Tudo tem a ver com a música. E isso foi lá em 1963, numa reunião chamada Woodstock. Chico Xavier foi transportado por Emmanuel, nessa época de 63, na Europa, e via os espíritos ruins, né? Os espíritos escuros, pesados, sendo chamado-se a abertura dos infernos. Foi quando foi aberta a porta dos infernos. Os espíritos, e Chico desesperado perguntou para o Emmanuel, todos vão reencarnar? Ele falou, já estão reencarnando, Senhor. E tudo vem pela música.
Logo depois tivemos Woodstock, começa-se o rock, 3 dias de liberdade, maconha, êxtase e outras coisas fantásticas, né? E hoje nós andamos na música chamada funk, né? O rap, é só violência. Por que você acha que um garoto que vai ouvir rap e funk o dia inteiro, na escola, em casa, no computador, na sala de aula, vai... O que ele vai criar? Que energia ele vai criar? Só violência. Só violência é o que nós vivemos hoje. Criança atropelando gente na escola, batendo em professor, batendo em colega. Alunos dançando funk no meio de uma aula. No pátio do colégio, e a moça se fazendo a dança sexual em cima dele. Aquela música maravilhosa, né? Não dá nem para falar aqui. Infelizmente, a nossa música depravou. Essa rapaz aí, a própria música, esse rapaz aqui, pai da moça que canta música romântica, não, mas ela é... Não é gospel. Esqueci o nome. Mas é fantástico. Ela canta uma Ave Maria. Lírica. Essa aí. Obrigado, hein, minha memória auxiliar. Memória auxiliar. Obrigado. Música lírica. Mas é linda. É de chorar. É de chorar. É de chorar. Essa música que está tocando, não sei se vocês já perceberam que a gente toca a mesma música, né? O tempo inteiro. Muda algumas coisas, mas é Jesus para os homens. Jesus é a alegria dos homens. Essa é a música que eleva qualquer espírito. Senta, relaxa com uma música dessa. Você vai ver como o seu cérebro vai comandar outras energias. Mas Júlio, tudo que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, lógico. Ou passa pelo amor, ou passa pela força do amor. E aí você vai interpretar mais na frente por que essa força do amor. Por isso que às vezes é obrigado a usar a força. A força do amor também às vezes é necessária. Muitas coisas passam pela força do amor. Porque chega uma hora que você não aguenta mais. A própria humanidade não aguenta e modifica. Bem, acho que eu já falei demais, né? Vocês querem mais alguma coisa? Saber de mais alguma coisa? Mais forte do que o bom. Quer saber? Foi espontâneo, né? A gente falou espontaneamente. Então vamos fechar os nossos olhos e pedir ao Mestre Jesus, esse grande médico dos homens e das almas, modifica-nos por dentro, Pai. Dê-nos essa força maravilhosa de modificar o nosso pensamento. Possamos pensar no próximo como um bem, como o meu próprio bem. E possamos pensar na doença como um bem para mim mesmo, que vou superá-la. E cada vez que supero-a, sei que passei a conhecer algo mais. E esse conhecer é o saber. Esse saber vem de Ti, Pai, que nada sou sem Você. Obrigado, Jesus, pelas dores. Obrigado, Jesus, pelas dificuldades. Obrigado, Jesus, pelas músicas ruins. Obrigado, Jesus, que posso compreender. Obrigado, Jesus, pela família. Obrigado, Jesus, pelos filhos, pelos pais, pelas mães. Obrigado, Jesus, pelos políticos que temos. Obrigado, Jesus, que tudo que somos. Obrigado, Jesus, por esse Deus maravilhoso, que nos deu tudo em perfeita ordem e harmonia, para compreendermos aos pequenos passos, Pai, a esses passos lentos ainda que andamos, mas com a força do Teu amor, do
do teu ensinamento, somos capazes. Somos capazes, porque somos filhos de Deus e seu irmão. Muito obrigado.